Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, por favor. A verdade é que às vezes queremos caminhar sozinhos. A verdade é que nem sempre nós usamos essa prática de segurar as mãos do Senhor. Eu queria compartilhar com você esta manhã sobre o tema fé da teoria prática. 1 Reis, capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Acharam? Amém? 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Amém? Amado, nós olhando hoje a situação do nosso país, nós olhando hoje a situação em que nós vivemos, e talvez fazendo uma projeção futura, nós temos percebido que as circunstâncias e as situações, elas não são muito boas. Mas sabe que eu penso que todo o período da história, o Senhor também usou a situação de um país ou de uma nação para que sacudisse a igreja, ou para que a igreja entendesse algumas coisas que às vezes não consegue entender em situações tão boas e maravilhosas. Hoje, a situação que nós estamos vivendo, uma situação do país onde nós ouvimos muito falar em crise, onde o desemprego tem aumentado cada vez mais, onde as circunstâncias, elas não têm sido tão fácil. Mas eu tenho entendido talvez que esse barco chamado Brasil, esse barco chamado mundo, tem balançado um pouco. É porque não tem balançado só porque os homens são corruptos e roubaram demais e que fizeram uma limpeza no nosso país, mas eu acredito também que o barco está balançando para que a igreja brasileira, para que a igreja de Jesus Cristo possa também acordar um pouco do seu comodismo, possa enxergar algumas coisas que não está enxergando e possa viver algumas coisas que precisam ser vividas, que diz crer, que diz pregar, que diz ministrar, e que está chegando os dias
que precisa então crer nisso, viver na prática o que talvez se crê e se entende muito bem na teoria. E um desses princípios eu chamo de fé. Eu acho que nunca coube tanto esta palavra ou esta frase do que nos dias que nós estamos vivendo hoje, quando nós falamos: o justo viverá pela fé. Nunca talvez coube tão bem esta frase do que no tempo que nós estamos vivendo hoje. É claro que se nós formos definir aqui o que é fé, nós vamos pegar lá em Hebreus, no capítulo 11, aonde é a galeria da fé. Se eu pedir para você definir o que é a fé, você tem a sua definição de fé, porque você ora pela fé, você já ministrou para outras pessoas em circunstâncias e situações em que você falou para ela: tenha fé. É claro que você está aqui, e se você está aqui, você tem um mínimo de conceito do que seja fé. Nós sabemos o que é fé, nós entendemos o que é fé, nós temos conceito a respeito do que é fé. Mas a minha grande questão é que eu entendo que há uma grande diferença daquilo que eu creio para aquilo que eu vivo. Talvez nós sabemos o que é fé. A grande questão é o quanto nós sabemos viver pela fé. É por isso que eu tento aqui, não sei se vou conseguir, na minha cabeça, pensar o que eu chamo de evento da fé e viver pela fé. Eu acho que é muito mais fácil, às vezes, a gente viver o evento da fé do que nós vivemos literalmente pela fé. Quando eu estava preparando a minha mensagem, eu lembrei de uma época que eu fui levar um grupo de pessoas para pegar caranguejo. Você sabe o que é caranguejo? Né? Aquele bichinho lá do mangue. E eu fui levar um grupo. Tinha umas 5 pessoas, me contrataram para levar elas no mangue para pegar caranguejo. E eu dei umas instruções antes, vocês me conhecem, não é? Reuni ali na beira do barco e disse a elas como deve ser o procedimento. Não é? E disse os procedimentos. E um dos procedimentos que eu disse àquelas pessoas foi o seguinte: no instante que você pegar o caranguejo, se de repente o caranguejo for mais hábil que você e te pegar, agarrar o teu dedo, primeira coisa, não se desespere. Ele grudou no teu dedo. Mantenha calma. Coloque o dedo assim no mangue, não se mova, automaticamente o caranguejo vai soltar e vai sair. Vocês entenderam? Entenderam. Vamos para o mangue. O primeiro caranguejo que eu peguei grudou no meu dedo. Eu arrebentei ele todinho. Há uma diferença da teoria para a prática. Há uma diferença para você falar para as pessoas o que elas devem fazer no momento em que elas estão em dificuldades. Há uma diferença em você pregar para as pessoas e falar: você vai ter a vitória, você vai sair dessa. Há uma diferença de quando as dificuldades e as circunstâncias da vida batem à minha porta. Há uma diferença de eu falar para ela: o caranguejo grudou no teu dedo, está doendo, fica parado, coloca ali, de quando o caranguejo gruda no teu dedo. Na primeira oportunidade que ele grudou no meu dedo, a primeira coisa que eu fiz foi arrebentar ele embaixo do meu pé. Eu vou esperar ele sair, soltar meu dedo? Vou esperar nada, isso aí é bom na prática.
Na teoria. Mas a hora que o negócio aperta teu dedo ali que dói, a primeira coisa que você quer, meu, é você se livrar daquilo ali. E você vai se livrar da melhor maneira que você pode. Você arranca ele na parede, você, sei lá, você faz alguma coisa. A grande verdade é que todos nós temos fé. E todos nós ensinamos sobre fé. Todos nós falamos sobre fé. A grande questão é, nós sabemos viver pela fé? Nós estamos prontos para viver pela fé? Nós estamos preparados para viver pela fé? Ou nós somos bons para termos evento da fé, mas não vivemos pela fé? O que é o evento da fé que eu chamo? É quando Elias, ele aparece e diz ao rei Acabe: Deus disse, não vai chover. E só vai voltar a chover segundo a minha palavra. Tá bom, esse é o evento da fé. Eu recebi uma palavra do Senhor, eu creio nesta palavra do Senhor, eu estou disposto a obedecer o Senhor. Eu vou ali, falo para Acabe, ó, não vai chover, não vai chover, e só vai chover depois que eu falar que vai chover. Tá bom, só que agora ele vai ter que sair, e segundo Tiago, no capítulo 5, 17, diz: Elias era homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Uma coisa é aparecer no cenário, profetizando que não vai ter chuva, dizendo, o Senhor diz, não vai chover. Outra coisa é eu ter que viver 3 anos e meio pela fé, sem a chuva. Uma coisa é eu crer que vai acontecer e profetizar, creia, Deus vai abrir a tua porta, creia, a enfermidade vai sair do teu corpo. Uma coisa é eu crer nisso, outra coisa é eu ter que viver com isso. Ele vai ter que viver agora 3 anos e meio, sem chuva. 3 anos e meio, aonde o texto diz que ele foi sustentado por corvos. 3 anos e meio, aonde todos os dias ele tem que pensar, será que os corvos vão vir? O que é que eu vou comer hoje? Ontem Deus mandou pão e mandou carne. O que é que Deus vai mandar hoje? Será que hoje vai ser os corvos? Será que hoje vai vir o anjo? Será que hoje vai vir a chuva? Ele tem que viver todos os dias agora, dependendo do que os corvos vão trazer. E os corvos vão trazer aquilo que Deus vai determinar o que tem que trazer. Uma coisa é a gente ser tremendamente, poderosamente usado por Deus para um evento da fé. Outra coisa é a gente usar todo esse poder que nós cremos de Deus para a partir de agora vivemos pela fé. O evento parece ser mais fácil. O viver pela fé não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Nós vamos ver esse profeta sendo usado muitas vezes. Muitas vezes. Nós vamos ver que esse profeta volta, ele determina que vai ter chuva, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele crê que é a chuva vem, ele mata os profetas de Baal, ele multiplica lá a comida na casa da viúva, mas nós também vamos ver esse profeta fugindo, nós vamos ver esse profeta deprimido, nós vamos ver esse profeta desistindo de tudo, nós vamos ver esse profeta pedindo para morrer, dizendo, eu não quero viver mais, eu não aguento mais. Porque viver pela fé não é fácil e não é simples. É muito mais fácil nós crermos na fé. Difícil é nós vivermos pela fé. É muito mais fácil eu crer numa cura e profetizar sobre o irmão do que eu viver a minha vida toda com aquela enfermidade no meu corpo, crendo que Deus está me sustentando.
Uma coisa é eu crer que Deus abre a porta do emprego. Outra coisa é eu viver desempregado e saber que todos esses dias de desemprego o Senhor está me sustentando. Por que é tão difícil viver pela fé? Eu não vou aqui definir fé e nem vou falar para você muito sobre fé, mas eu quero falar bem rapidinho com você algumas coisas que veio ao meu coração sobre por que nós temos tantas dificuldades de viver pela fé, até porque os dias que estão se aproximando são dias que nós vamos ter que aprender a viver pela fé. Uma das primeiras coisas que eu tenho para mim, que é tão difícil a gente viver pela fé, que é uma das dificuldades que eu vejo, é porque o nosso conceito, nós trabalhamos com um conceito de eliminação daquilo que nos incomoda. Nós trabalhamos com um conceito, nós trabalhamos com esse princípio de eliminação de tudo aquilo que nos incomoda. Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que gera em nós problemas ou dificuldades, que nós não sabemos resolver, nós queremos de imediato eliminar. Se nós estamos doentes, é uma doença que está no meu corpo, que me impede, que me faz, ou eu oro, por quê? Porque eu quero ser curado, eu quero que aquela dor vá embora, eu quero que aquela enfermidade seja curada, porque eu quero voltar a andar como andava, eu quero voltar a não sentir a dor, eu quero eliminar aquilo ali. Então nós trabalhamos com esse conceito de eliminação. E esse conceito de eliminação vai determinar como tem que ser a minha fé. Então eu estou doente, eu creio na cura. Eu estou desempregado, eu creio que vai abrir a porta do emprego. Eu estou com um problema na família, eu creio que eu tenho que orar para aquilo acontecer. Mas eu tenho fé para que isso aconteça e elimine aquilo que está me atrapalhando. Elimine aquilo que está me trazendo um desconforto. Então eu tenho fé para eliminar aquilo que gera em mim qualquer tipo de desconforto em qualquer área da minha vida. Paulo diz que ele teve uma visão, foi até o terceiro céu, e o que ele viu lá, algumas coisas não valia nem compartilhar aqui na terra. E Paulo diz, para que eu não me orgulhasse, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. 3 vezes orei ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes orei ao Senhor para que eliminasse isso que me incomodava. Mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, disse Paulo, e eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando nós queremos e oramos pela fé, nós oramos com um conceito de eliminação. E às vezes a resposta do Senhor para você é, a minha graça te basta. Mas nós queremos que estamos desempregados, um milagre é que a porta se abra, e Deus disse, irmão, você vai ficar 2 anos desempregado para você aprender, mas saiba de uma coisa, a minha graça te basta, não vai andar pelado, não vai passar fome, e não vai morar no relente, a minha graça te basta.
Mas nós não queremos isso, porque nós entendemos que isso não é viver pela fé, isso não é ter fé, que ter fé é orar para a porta abrir amanhã, ter fé é orar para ser curado amanhã, ter fé é orar para as coisas acontecer, até porque nós servimos um gênio da lâmpada, que quando esfrega, ele aparece e vai fazer todas as minhas vontades. Porque nós trabalhamos pelo conceito da eliminação. Eu tenho que eliminar o que é todo tipo de desconforto, tudo aquilo que é desconfortável para mim. 3 vezes orei e disse: tira de mim, me cura, sei lá, faz o que tem que fazer. 3 vezes orei e disse: afasta de mim, elimina de mim. E a resposta foi: você vai continuar com o que você está, porque a minha graça te basta. E quando Deus diz isso a Paulo, eu entendo que Deus vai dizer: você vai viver pela fé, sabendo que isso que está em você, o que você está vivendo, é o melhor que eu tenho para você. E não quer dizer que eu não estou te amando, que eu não estou com você, que eu não estou te sustentando, que eu não sou o teu Deus. Continuo sendo. Eu quero que você viva pela fé. Não é eliminar. O nosso conceito de vida cristã é isso. Nós oramos para isso. Nós jejuamos para isso. Nós consagramos para isso, para eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos incomoda. Se nós sabemos que vamos ser jogados na cova dos leões, nós nos apressamos para jejuar e clamar, dizer: Deus, impede, pelo amor de Deus, que eu seja jogado na cova dos leões. Mas nunca nós vamos orar para dizer: Senhor, se eu for jogado, fecha a boca dos leões. Sabe por que você não ora assim? Porque é um risco. E se Deus não fechar a boca dos leões, Ele vai te comer. Então é melhor você apressar e orar e crer que Deus vai impedir, pelo amor de Deus: Senhor, não me deixe ir para a cova dos leões. E Deus diz: filho, tenha fé, que eu posso impedir que você vá para a cova dos leões, mas se você for também na cova dos leões, fica tranquilo, tem 2 possibilidades: os leões vão fechar a boca e talvez não vão te comer, e a segunda possibilidade: eles vão te comer, você vai vir para perto de mim, vai ter um lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, você não vai sofrer mais. Conversava com uma pessoa essa semana, visitando ela. Ela disse: dá a impressão que quando eu fui para a igreja as coisas começaram a dar uma reviravolta na vida da gente. Eu disse: às vezes isso é psicológico. Nós temos o mesmo problema antes, mas a gente vai para a igreja e dá a impressão, porque foi para a igreja, agora os problemas surgiram. O problema existe estando na igreja ou não estando. Agora, o que você precisa entender não é que se você veio para a igreja e os problemas aumentaram. Você tem que entender que você veio para a igreja e agora você não resolve só o seu problema sozinho. Agora você tem o Espírito Santo de Deus. Se ela tem que entender que agora tem uma enfermidade no teu corpo e que se essa enfermidade do teu corpo não curar e te salvar, te matar, hoje você vai para Deus, que você entregou a vida para Jesus. Mas há 3 meses atrás, quando você não estava na igreja e não tinha Jesus, se essa enfermidade se aparecesse no teu corpo, você ia para o inferno. Em vez de olhar as coisas negativas, olha a positiva. Porque essa enfermidade estava no teu corpo, não apareceu de ontem. Não foi da noite para o dia. Só que a grande diferença é que se ela aparecesse alguns meses atrás, antes da senhora entregar a vida para Jesus, o que aconteceria? Aconteceria desespero, não teria uma igreja que ora, não teria amparado, e se amanhã, Deus me livre, não queremos que aconteça, mas venha morrer, ia para onde? Sem Jesus, vai para o inferno. Hoje com Jesus, Ele pode curar a enfermidade, pode curar, ainda que não cure, nós vamos permanecer na fé. Ele pode curar, mas a enfermidade pode me matar, seja essa enfermidade, seja qualquer outra, nós vamos morrer de qualquer jeito. A grande questão é que hoje, qualquer enfermidade que possa vir ao corpo e fale, vai me matar,
Eu vou sentir desespero, é claro, é normal, nós somos humanos. Mas uma certeza eu tenho: a minha vida acaba aqui na terra, mas começa uma vida nova, lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, com o Senhor Jesus. Mas nós queremos eliminar os problemas. É assim que nós fazemos, é assim que nós oramos, é assim que é a nossa mentalidade. Sabe por quê? Vê, meu segundo conceito é que nós temos dificuldades de perder o controle. Por que algumas pessoas têm medo de avião? Principalmente esse que vos fala. Por que algumas pessoas morrem de medo de água, de barco? Por que algumas pessoas detestam de sentar do lado do motorista, por exemplo, e o outro dirigir? Por que você não gosta de ir numa moto com alguém que está pilotando? Mesmo que você seja motoqueiro. Você é motoqueiro e corre. Aí quando você tem que sentar na garupa de alguém, por que você tem medo? Sabe por quê? Porque você não está no controle. Porque quando aquele bichinho chamado avião sobe, filhão, é só a graça. Não dá para fazer nada, né? Conversando com o Edilson esses dias, eu disse a André que ele estava brincando, né? André tem medo de água, eles vão passear. Eu falei: André, aonde você vai para você morrer afogada, filha? Só se for o seu dia, né? Aí eles devolveram para mim e falaram assim: mas o avião que o senhor tem medo? É que no avião tem mais 200. Se não for o meu dia, mas se for o dia do outro que está do meu lado. Esse que é o problema. Que se for no meu dia, beleza. Mas agora tem 200. E se for o dia daquela tiazinha que está lá na frente, o senhor quer recolher ela. E aí eu vou no pacote também? Oh, Deus, é injusto. Ah, mas é o dia dos 200. Ah, para. A verdade é que nós queremos ter controle. Sabe? Porque deixar de ter o controle é viver pela fé. Deixar de ter o controle, escute isso aqui, deixar de ter o controle terreno para viver a provisão divina. Escute, algo que nós não estamos acostumados é relacionar-se com Deus sem depender de nós mesmos. Nós não estamos acostumados a se relacionar com Deus sem depender de nós mesmos. Nós queremos nos relacionar com Deus, contanto que a gente tenha um bom emprego. Nós queremos nos relacionar com Deus, contanto que a minha saúde esteja boa. Nós queremos nos relacionar com Deus, contanto que as coisas lá em casa estejam maravilhosamente bem. Nós queremos relacionar com Deus, contanto que a minha vida financeira esteja maravilhosamente bem. O difícil é se relacionar com Deus quando você vai ter que ser sustentado pelo que os corvos trazem. O difícil é se relacionar com Deus sabendo o seguinte: opa, nós almoçamos e nós jantamos hoje, vamos dormir. Ao café da manhã, de amanhã, eu não sei, é os corvos que vão trazer. O difícil é se relacionar de Deus quando não depende de mim, quando não depende do meu dinheiro, quando não depende da minha habilidade, quando não depende das coisas que eu tenho que fazer. Porque quando depende de mim, não é viver pela fé. Quando depende de mim, eu nem preciso de Deus. Mas às vezes a gente diz que vive uma vida cristã pela fé, mas é uma vida cristã pela fé, contanto que o controle esteja comigo, que eu tenha o controle de tudo. Então eu adoro, eu louvo e digo: Deus é bom, Ele é fiel. Mas quando começa a ser tirado e arrancado todas as minhas bases, aonde eu seguro, e vai apenas um lugar para me segurar. Segura nas mãos de Deus e vai
Aí o bicho pega. Porque nós queremos ter o controle. Porque perder o controle é perder a nossa estabilidade. Perder a nossa estabilidade é viver na insegurança. Será que os corvos vêm amanhã? Como vai ser amanhã? Isso nos tira o sossego. Isso nos gera estresse. Isso nos faz murmurar. Isso nos faz olhar para trás. Isso nos faz cair em depressão. Porque nós não estamos acostumados a isso. Estamos acostumados a viver uma vida no relacionamento com Deus. Mas mesmo no relacionamento com Deus, dependendo de mim. Nós não estamos acostumados a viver num relacionamento com Deus, no qual, nesse relacionamento, eu não dependa de mim. Eu dependo apenas do Senhor. Aí é viver pela fé. Aí é deixar de ter o evento da fé para eu viver pela fé. É entender. É entender. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos sair da teoria para ir para a prática. Nós temos fé para pedir a Deus. Temos ou não temos? Mas o que nos falta é a fé para ouvir e obedecer a Deus e confiar nele. Talvez muitos de vocês aqui saibam dessa ilustração do alpinista, né? Talvez a maioria saiba, já contei aqui várias vezes. Um alpinista escalando uma grande montanha e formou-se uma tempestade quando ele estava em determinada altura. E ele então, percebendo aquela tempestade, tentou descer o mais rápido possível, e aquela tempestade veio forte e escureceu, de maneira que ele não conseguia enxergar um palmo na frente, tão escura que estava. Ele parou por algum instante, então ele orou a Deus e disse: Deus, me ajuda. E aí naquele instante ele viu uma voz bem forte que disse a ele: corte a corda. Hora depois, encontraram esse alpinista, congelado e morto, agarrado bem firme à corda, a 1 metro do chão. A grande questão é que nós pedimos a Deus, e temos fé para isso. O que nós não temos fé é para cortar a corda. Eu tenho fé para orar, e Deus vai abrir a porta, vai curar, vai multiplicar. O que talvez eu não tenha fé é para ouvir a voz doce e suave do Senhor me dizendo: a minha graça te basta. O que talvez eu não tenha fé é ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo dizendo para mim: corte a corda. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo vai dizer que nós temos 2 tipos de vida, 2 maneiras de viver, 2 estilos de vida. Ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo vai dizer: nós temos uma opção de vida: viver por aquilo que nós vemos, viver por aquilo que apenas os nossos olhos vê e contemplam, ou nós vamos viver pela fé. Então Paulo diz: viver pela fé, nem sempre eu vou conseguir ver. Alguém disse que andar pela fé é pisar no escuro. Eu não creio assim. Eu creio que viver pela fé é pisar no escuro, sabendo que tem a mão poderosa do Senhor, que está sempre segurando os seus pés, para você não pisar em coisa desejável, ou cair em buraco que não deve. Isso é viver pela fé. Pisar no escuro, você não sabe no que você vai pisar. Pisar no escuro, você não sabe onde vai ser colocado os seus pés.
Mas quando você tem fé, você pisa no escuro, com a certeza de que tem uma mão poderosa que está segurando e conduzindo o seu pé. Isso é fé. Temos fé para pedir ao Senhor? Temos fé. Mas nós temos fé para obedecer e confiar? Nós temos fé para cortar a corda? Eu quero encerrar dizendo para você aqui 3 coisas que eu acho necessário para a gente viver pela fé. É claro que um tema desse, eu não vou dissecar aqui, tem tanta coisa que você pode aprender aí. Mas a primeira dela está em 2 Timóteo 1,12, onde ele vai dizer assim: por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Escute, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A questão não é o problema e a dificuldade que eu estou enfrentando. A questão é, eu sei em quem tenho crido. Em quem está apoiado a minha fé? O marinheiro naufragou com o seu barco em alto mar. Todos morreram, apenas ele. Porque foi levado pela água e bateu em uma rocha, no qual ele conseguiu subir e ficou ali alguns dias. E quando ele foi capturado, bem debilitado, um repórter então perguntou a ele, disse assim: amigo, nesse momento terrível que você passou, tantas coisas se passaram pela tua cabeça, você deve ter tido muitos momentos que você sentiu medo. Ele disse: todo o tempo eu senti medo, eu tremi, mas em momento nenhum eu percebi que a rocha que eu estava, mesmo com as batidas das águas, ela permanecia firme. Em momento nenhum ela tremeu. Essa era a minha segurança. Aonde está firmado a tua fé? Em que rocha você está? Mesmo que você tenha medo e as ondas batam, a rocha que você está firmado é inabalável. Chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. É por isso que Timóteo vai dizer, lá escrito por Paulo: por esta causa também sofro, e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quer viver pela fé? Primeiro conceito que você precisa ter é saber em quem você depositou a sua fé. Uma outra coisa que é muito necessário é a gente olhar exemplo de pessoas que viveram pela fé. Se você olhar o livro de Hebreus, você vai ver que ali tem uma galeria da fé. Se você olhar a Bíblia, você vai ver Noé, Abraão, José, Pedro, Paulo, tantos homens que viveram pela fé. Mas você pode olhar para trás e ver. Eu posso olhar para a vida do meu pai e da minha mãe e posso ver a vida deles de viver pela fé. Posso ver quantos milagres o Senhor já operou em casa, quantos milagres já operou na vida do meu pai e da minha mãe. Eu posso ver que pela fidelidade deles de serem fiel ao Senhor, que ganham um salário mínimo, que pagam o que tem que pagar e ainda talvez ajude os filhos que ganham 2 ou 3 vezes mais que eles ganham. Viver pela fé.
Quando nós olhamos as pessoas que estão vivendo pela fé, a gente consegue perceber o relacionamento que elas têm com Deus e percebe o quanto que Deus é fiel na vida de quem é fiel a Ele. É por isso que é importante os testemunhos. É por isso que a gente pede para as pessoas contar o testemunho na igreja. Sabe por quê? Porque os nossos testemunhos fortalecem as outras pessoas que talvez estejam em situações semelhantes à nossa, e ainda que não estejam, vão guardar no freezer espirituais, para que lá na frente um dia, estiverem passando por situações, vão lá e tire aquele testemunho do freezer, descongele no micro-ondas e possa dizer: puxa vida, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Ou você pode pegar a sua história e pode perceber o quanto Deus já operou milagre na sua vida. Esses dias a gente estava comentando, acho que no acampamento, não é? Estávamos trazendo, como que fala? Relembrar de coisas passadas, flashback, não é? Aí o pessoal estava lembrando quando eu preguei pela primeira vez lá para os jovens das Boas Novas, que eu contei a ilustração de R$1, né? Que ficou marcado. Era seminarista, foi convidado para pregar em Itanhaém. E eu fui com 21 reais no bolso. Quando eu cheguei no Jabaquara, eu paguei a passagem de ônibus, que custava 10 reais. Então eu tinha 11 reais. Dava para eu ir e ainda pagava o metrô, porque naquela época a gente pagava R$1 o metrô. E eu fui. Eu disse: eu vou com 11 reais no limite, porque toda vez que a gente vai numa igreja, a gente recebe uma oferta. É normal, é de praxe. Principalmente de tão longe. E quando eu voltei, lá no dia, preguei, terminou o culto, não recebi nada. Eu disse: mas tudo bem, na casa que eu estou, os irmãos vão me abençoar antes de eu ir embora. Sou seminarista. E não ganhei nada. Aí o irmão me levou para pegar o ônibus na rodovia, perto da casa dele, nem foi na rodoviária. Aí quando eu entrei no ônibus, perguntei para o rapaz: quanto é a passagem? Ele diz: aqui é 11 reais. E na hora foi tão rápida que eu não parei para pensar e dar uma chorada. Eu peguei, enfiei a mão no bolso e tirei. Sentei na poltrona e disse: eu não tenho nem R$1, eu vou parar no Jabaquara, eu tenho que ir para Barra Funda. E aí começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Eu havia pregado no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia e de noite e tu não me ouves. Mas o versículo 4 que eu vou citar aqui diz: contudo tu és santo. Sentei na poltrona e disse: ô Pai, eu creio no teu milagre. Mas eu creio no teu milagre pensando em várias possibilidades. Primeiro, eu estudava na faculdade e eu percebia que tinha 2 pessoas que estudavam comigo, que elas usavam a roupa do metrô. Eu disse: com certeza, a hora que eu parar na Barra Funda, algumas delas vão estar ali. Deus vai trazê-las. Eu descansei pela fé, porque eu tinha uma conta no Banespa, na época. Eu disse: com certeza, Deus já tocou em alguém, foi lá no Banespa e já depositou. A hora que eu descer lá, eu vou lá no banco, tiro o dinheiro, pago e pronto, acabou. Deus é fiel. Eu deitei no banco e descansei, porque naquela época começou a surgir e nós ficamos todos maravilhosos, porque pegávamos cheque especial e tínhamos até 10 dias para pagar. Deitei e disse: eu creio pela fé. Quando eu cheguei no Jabaquara, eu não vi ninguém que eu achava que eu ia ver. Eu fui no Banco Banespa, que tinha perto, a minha conta estava zerada. Eu disse: eu vou para o Banco Real. E alguém disse: o Banco Real só tem na Praça da Árvore. É mais ou menos umas 5, 6 estações daqui. Eu tinha 2 opções: sentar na calçada e chorar, ou caminhar até a Praça da Árvore.
Então eu comecei a caminhar. Vi uma loja, entrei, vi um óculos de sol muito bonito e disse para a moça: eu queria comprar esse óculos de sol, mas eu vou pagar em cheque. E eu posso colocar R$ 1 a mais para você me devolver? Ela disse: primeiro que aqui a gente nem aceita cheque, quanto mais dá troco. E a mensagem da fé estava na minha cabeça: Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia e tu não me ouves, clamo de noite também não me ouves. Contudo tu és Deus. É tão bom pregar, não é? É tão bom falar aquilo de Deus. É tão bom inflamar a igreja e dizer para a igreja: ah, Deus meu, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo, e mesmo assim creia. E agora você tem que andar, ou você vai até a Barra Funda a pé. Andei 3 estações. Quando você anda de metrô, elas são tão rápidas. Anda um dia a pé. Parei num ponto de táxi e perguntei para o rapaz: por acaso aqui tem o Banco Real? Ele falou: amigão, você pega o metrô, 2 estações para frente, Praça da Árvore. Praça da Árvore. Você desceu, logo que você descer, já está ali o ônibus, o banco. Eu disse: amigo, exatamente esse meu problema. Eu não tenho dinheiro para pegar o metrô. Ele pegou, eu lembro até hoje, enfiou a mão no bolso e tirou uma moedinha de R$ 1 e disse: vai lá e paga a sua passagem. Nem precisei passar no Banco da Árvore, porque eu comprei a passagem ali e fui para Barra Funda, fui embora. Deus não faz como você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer. Vai fazer do jeito que Ele quer. E às vezes você precisa caminhar um pouquinho. Porque nessa caminhada, Deus está conhecendo o seu coração. Antes de responder e abrir a porta para você, Ele quer saber o teu coração, se de fato você crê como você crê, se de fato você está se relacionando a Ele por aquilo que Ele é, não simplesmente por aquilo que Ele dá. Aí Ele vai fazer você caminhar um pouquinho. É por isso que é importante a gente olhar a história das pessoas e perceber que Abraão levou 25 anos, perceber que Noé construiu uma arca em 120 anos, perceber que José levou 13 anos, perceber que as coisas não aconteceram automaticamente para as pessoas. E aí você vai perceber por que eu tenho que ser diferente. E uma última coisa, para nós encerrarmos. Viver pela fé é ser dirigido pela palavra de Deus. Se você ler o texto que eu li de Elias e ler a história, você vai perceber uma coisa que se repete. E veio a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, vai para lá. E Elias ia. E veio a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, fala. E Elias falava. E veio a palavra de Elias, a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, vai lá na viúva. E Elias foi na viúva. E veio a palavra do Senhor a Elias: faz. E Elias fez. Viver pela fé é viver dirigido pela palavra de Deus. O que Deus diz. Eu quero encerrar dizendo para você que a grande questão não é o tamanho da promessa, mas a credibilidade de quem prometeu. É aí que determina a minha fé e determina o viver pela fé. É saber quem é que cuida de mim. Quem é que prometeu cuidar da sua vida? Quem é que prometeu?
quando eu estava numa outra igreja, eu tinha muita fé que Deus me tirasse de lá, porque eu tinha um sonho ministerial. E eu orei tanto por um evento da fé. E um dia esse evento da fé veio. De maneira milagrosa, de maneira poderosa. Só que quando eu fui morar num outro lugar, eu fui ter que aprender uma segunda coisa. Eu fui aprender a viver pela fé. O evento da fé me trouxe o que eu desejava, o que eu gostaria, até eliminar aquilo que me incomodava. Mas quando eu fui levado para um outro lugar, aí eu fui aprender a viver pela fé. Como um dia, tínhamos sobrado apenas R$50 para a gente passar o mês, depois de tudo que a gente pagou. Estava me arrumando, nós íamos para o curso Casados para Sempre, numa cidade vizinha. E quando eu peguei aquele dinheiro e coloquei no bolso, o Senhor disse: entrega esse dinheiro aos líderes, que eu vou te dar, multiplicado, muitas vezes mais. Era o único que eu tinha. Então a analista estava se arrumando, eu falei: amor, eu senti muito forte de Deus que a gente tem que dar esse dinheiro aqui, R$50, eu não sei porquê, para os nossos líderes do Casados. Minha esposa falou assim: Deus falou. Quando terminou o curso Casados para Sempre, eu fui cumprimentar o Zé Paulo, eu coloquei o dinheiro na mão, a hora que eu fui cumprimentar ele, eu dei o dinheiro e disse: não me pergunte por quê, Deus pediu para te dar, também não quero saber por quê. Naquela semana, eu recebi uma pessoa em casa, e quando ela olhou, ela falou assim: cadê teu carro, pastor? Eu falei: meu carro está estragado de novo, comprei na agência. E resumindo, ele falou: vamos trocar esse carro. E na troca do carro, ele deu, à vista do bolso dele, R$5.000. O difícil não é pedir para Deus, o difícil é cortar a corda quando Deus manda você cortar. Eu queria orar por você. Não orar por você, mas orar por nós, porque essa mensagem fala tanto comigo, quanto eu gostaria que falasse com você. Porque eu entendo as dificuldades que eu ministro aqui, também na minha vida. Mas eu não queria que você orasse agora, sabe, crendo na fé do milagre na sua vida. Mas eu queria que você orasse agora para entender que talvez Deus hoje tem, sabe, ministrado para que você entenda o viver pela fé. Fecha teus olhos.